Santos em números, déficit, dívida e desafios na era Marcelo Teixeira. Bem-vindo ao Santos Raiz Notícias. Se você ama o Peixão e quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Vila Belmiro, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Aqui você encontra as notícias mais quentes e sem enrolação. Hoje vamos falar sobre uma situação que está tirando o sono da torcida santista, o fantasma da dívida, quase 1 bilhão. O Santos Futebol Clube, gigante do futebol mundial, vive um momento de virada e, ao mesmo tempo, de tensão em suas finanças. O balanço de 2024, o primeiro ano da atual gestão de Marcelo Teixeira, revelou números que impressionam e preocupam. A fotografia contábil escancarou não apenas a herança pesada das administrações passadas, mas também os custos de um rebaixamento histórico e as tentativas de reorganização dentro e fora de campo. O déficit contábil do clube no último exercício ultrapassou os 105 milhões de reais, enquanto a dívida total atingiu a marca de 977 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. Desse montante, a dívida líquida, ou seja, o que sobra após o abatimento dos ativos, chegou a 447 milhões de reais, um salto em relação a 2023. Os dados foram analisados, discutidos e, por fim, aprovados pelo Conselho Deliberativo, ainda que sob muitas ressalvas. A ferida aberta. Como o déficit se formou? Em um primeiro olhar, o balanço poderia até enganar o torcedor. Afinal, o Santos registrou uma receita bruta de 459 milhões de reais em 2024, valor superior ao projetado inicialmente. O orçamento previa cerca de 394 milhões de reais, levando em conta o retorno imediato à Série A. Mas mesmo atuando parte do período na Série B, a arrecadação foi além do esperado, sustentada por fatores como crescimento do programa Sócio Rei, que saltou de pouco mais de 32 mil associados para quase 46 mil em apenas um ano. Renovação e chegada de novos patrocinadores, aproveitando a força da marca Santos mesmo em um momento turbulento. O acordo de TV intermediado pela Libra, que garantiu uma fatia considerável de direitos de transmissão. Até aqui, o quadro parecia positivo. Mas a realidade financeira não se resume apenas a receitas. Os custos operacionais e administrativos consumiram 401 milhões de reais, deixando um superávit inicial de cerca de 58 milhões de reais. No entanto, as chamadas provisões contábeis, como ações judiciais, despesas financeiras, amortizações e depreciações, derrubaram o resultado final. O impacto maior veio da atualização da taxa Selic, que incide diretamente sobre parcelamentos de programas como Profut, Perse e o parcelamento simplificado. Em resumo, quanto mais alta a taxa de juros no país, mais pesado fica o serviço da dívida do clube. O fantasma da dívida, quase R$ 1 bilhão. Se o déficit assusta, a dívida assombra ainda mais. No fim de 2024, o Santos registrava 977 milhões de reais de passivo. Desse total, cerca de 437 milhões de reais eram compromissos de curto prazo, contas que vencem em menos de um ano, e 539 milhões de reais de longo prazo, a serem pagos nos próximos anos. Para comparação, no último exercício da gestão de Andrés Rueda, 2023, a dívida estava em 775 milhões de reais. Isso significa um crescimento de mais de 200 milhões de reais em apenas um ano. Quando se coloca o patrimônio líquido na balança, a fotografia fica ainda mais dramática. O clube tem ativos avaliados em 529 milhões de reais. Ou seja, mesmo que vendesse tudo o que possui, algo obviamente inviável, ainda sobrariam 447 milhões de reais de dívida líquida. Na linguagem contábil, essa é uma situação de passivo descoberto. A instituição deve mais do que tem. Para uma empresa comum, isso significaria estado de alerta máximo. Para um clube de futebol, acostumado a conviver com turbulências financeiras, o risco é igualmente alto, mas a pressão política e esportiva costuma empurrar a crise adiante. O estatuto ignorado. Endividamento acima do permitido. Outro ponto levantado pelo Conselho Fiscal foi o desrespeito a uma regra clara do Estatuto Santista. O endividamento anual não pode ultrapassar 10% da receita orçada, salvo em casos de substituição de dívidas antigas por novas linhas de crédito. Em 2024, porém, o endividamento atingiu 122 milhões de reais, o que representa 31% da receita. Mais do que o triplo do limite estatutário. A justificativa da diretoria foi direta. O ano de 2024 foi atípico. O rebaixamento em 2023 desmontou previsões de arrecadação, obrigou a antecipação de receitas e forçou a busca por novos empréstimos para pagar dívidas herdadas.
Além disso, a movimentação intensa no mercado de transferências, com entradas e saídas de jogadores, também impactou o caixa. As heranças e o que já foi quitado. Apesar do quadro crítico, a gestão Marcelo Teixeira defende que já conseguiu avanços. Segundo o relatório, foram pagos R$ 126 milhões em dívidas antigas ao longo de 2024. Esses valores englobam quitação de transfer bans impostos pela FIFA, pagamento de salários atrasados herdados, acordos judiciais e extrajudiciais trabalhistas, parcelamentos cíveis e pendências contratuais. Se você estiver gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever-se no canal Santos Raiz Notícias, deixe seu like e compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa comunidade santista. Vale lembrar que Teixeira assumiu o clube em meio a uma das maiores crises esportivas da história, com o Santos rebaixado à Série B pela primeira vez. Além da queda em campo, havia um déficit de R$ 62 milhões a ser enfrentado imediatamente. Receita maior, mas desafios ainda maiores. O aumento na receita, mesmo em ano de Série B, mostrou a resiliência da marca Santos. Poucos clubes brasileiros conseguem mobilizar tanto engajamento, patrocinadores e sócios em um momento de crise. Ainda assim, o crescimento não foi suficiente para equilibrar as contas. O problema central não está apenas em gerar receita, mas em administrar o endividamento. A cada novo empréstimo contraído para pagar dívidas antigas, cria-se um ciclo difícil de quebrar. Os juros aumentam, o serviço da dívida fica mais pesado e o espaço para investimento no futebol diminui. Esse é o dilema vivido por Teixeira. Como montar times competitivos, pagar dívidas passadas e ainda manter as finanças sob controle? A recomendação do Conselho Fiscal. Apesar da aprovação unânime das contas pelo Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal fez uma recomendação clara. É urgente criar um planejamento financeiro de médio e longo prazo. O objetivo é reduzir o endividamento, equilibrar despesas e receitas e, sobretudo, impedir que o clube ultrapasse novamente os limites estatutários. Em outras palavras, as contas foram aprovadas, mas o alerta vermelho está aceso. O Santos entre a tradição e a modernização. Por trás dos números, existe uma questão maior: qual o futuro do Santos? Muitos especialistas defendem que o clube precisa urgentemente modernizar sua estrutura, seja por meio de novos modelos de gestão, seja pela transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, tema que voltou à pauta em 2025. A parceria em discussão com a construtora W Torre, envolvendo naming rights da Vila Belmiro, é vista como uma possível saída para gerar receitas extraordinárias. Mas, por enquanto, o projeto ainda está no papel. O que pesa para o futuro? Dívida alta. Quase R$ 1 bilhão compromete a capacidade de investimento. 2. Estatuto descumprido. Endividamento bem acima do limite estabelecido. 3. Necessidade de SAF ou novos aportes. Sem novas fontes de receita, o clube seguirá no ciclo de empréstimos. 4. Pressão esportiva. O torcedor cobra títulos e competitividade imediata, o que exige contratações e folha salarial alta. Neymar e o simbolismo da esperança. No meio desse cenário conturbado, uma notícia trouxe alívio ao torcedor. Neymar voltou a treinar com o elenco santista em 2025, reacendendo a chama da esperança. A presença do ídolo maior funciona não apenas como reforço técnico, mas também como ativo de marketing poderoso, capaz de atrair patrocínios e movimentar a bilheteria. Conclusão: o balanço financeiro de 2024 é um retrato cruel, mas realista do Santos. O clube vive uma encruzilhada. Precisa reorganizar suas contas para não comprometer o futuro, mas também precisa investir em futebol para não perder relevância esportiva. Marcelo Teixeira, em seu retorno à presidência, encara talvez o maior desafio de sua trajetória: equilibrar paixão e razão, emoção e cálculo. O torcedor, apaixonado e exigente, seguirá cobrando vitórias em campo, mas os conselheiros e especialistas sabem que o jogo mais difícil do Santos, hoje, é fora das quatro linhas. A pergunta que fica é: conseguirá o Peixe, dono de uma das maiores histórias do futebol mundial, superar a maior crise financeira de sua vida? Aproveita e comenta aqui embaixo. Você acha que a SAF é a única saída para o Santos ou o clube consegue se recuperar sem ela? Sua opinião é muito importante. Deixa o like, se inscreve-se no canal Santos Raiz Notícias e compartilha esse vídeo com outros torcedores para espalhar a verdade sobre o nosso peixe. Até a próxima! Santos é raiz, é falado com ritmo animado. Hey, hey, hey. Santos Raiz Notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração.